Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Queiram sentar-se, por favor. Como salientamos no início da Santa Missa, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Quantas vezes ouviram nosso Senhor dizer àqueles que vinham buscar uma cura, buscar um milagre, e Jesus dizer: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai, seja feita segundo a tua fé. Nosso Senhor, quando é acordado na barca, a tempestade que ameaça levá-los ao fundo, e Nosso Senhor dormia no fundo da barca, e os apóstolos o acordam, e Jesus diz a eles: homens de pouca fé. Pedem eles então: aumenta, Senhor, a nossa fé. Esta jaculatória, esta oração, devíamos nós realizá-la muitas vezes, pois nos foi dada esta virtude teologal, esta virtude que nos liga a Deus, que faz com que nós creiamos em Deus sem o vermos diretamente. Esta virtude, no entanto, é dinâmica. Ela pode crescer ao infinito, pode diminuir a ponto de desaparecer. Todo o problema está em como nós cuidamos da fé que nos foi dada. Se nós a alimentamos, ela cresce. Se nós dela esquecemos, ela diminui. Dr. Plínio, o mestre de Monsenhor João, usava uma expressão muito pitoresca. Ele dizia: devemos cuidar para não salamizar a nossa fé. Do salame, aquele salame em que nós vamos cortando fatias. Ele comparava a fé como se fosse um salame. Nós vamos tirando uma fatia, tirando outra fatia, tirando outra fatia. Chega um momento que sobra do salame, o barbante. E o barbante vai parar aonde? Na lata do lixo. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos salamizando a nossa fé. Vamos tirando fatias. E quando menos nos darmos conta, o que vai sobrar? Um barbante, ou seja, nada. No mundo em que nós vivemos, neste século, que foi dado a cada um de nós viver, sejam os que estão aqui na igreja, sejam os que nos acompanham na transmissão desta missa, uma das virtudes mais atacadas, de uma forma consciente,
Muitas vezes nós pensamos que a virtude da pureza, a castidade, de fato o é em grande medida. Mas mais do que a virtude da pureza, hoje é combatida pelo demônio a virtude da fé. Por onde se tenta fazer com que os homens acreditem que a técnica, a modernidade, as máquinas, os computadores, os celulares, a internet e tantas outras coisas que a ciência, que a inteligência do homem criou, podem ser o suficiente para vivermos bem. E para que ficarmos acreditando em algo que os nossos olhos da carne não alcançam? Pois o que é a fé? Os olhos da alma. E os olhos da carne muitas vezes não alcançam certas realidades que são superiores àquelas que nós estamos vendo. Hoje, por exemplo, comemoramos a festa dos Santos Anjos. Não os vemos. Eles não estão aqui? Claro que sim. Nos cercam. Estão junto a este altar, aguardando o momento de adorarem a Nosso Senhor na hóstia consagrada. Vieram acompanhando a cada um de nós. Não nos abandonaram essa noite, aliás, não nos abandonam desde o momento em que nascemos. Temos um anjo que nos acompanha, que nos protege, que nos guarda. No entanto, o que faz com que nós creiamos na presença dos anjos? A fé. Se nós não alimentarmos esta presença, esse crer na presença dos anjos, conversarmos com o nosso anjo da guarda, expormos a ele os nossos problemas, pedirmos que ele nos auxilie nisso, naquilo, agradecermos. Quando o fazemos, o que estamos fazendo? Alimentando a nossa fé. A fé, como diz o apóstolo São Tiago, sem as obras é morta. E nós vamos traduzir a nossa fé nas obras que nós realizamos. Se não as realizarmos, como podemos dizer que somos homens e mulheres de fé? A fé também pode adormecer. Pode ser uma fé tíbia, uma fé morna. Eu creio, mas, enfim, é um crerzinho assim, pequenininho, que o primeiro obstáculo me impede de crer mais. Uma fé tíbia, que faz, por exemplo, num domingo mais frio, com mais dificuldade. Esse cobertor está tão bom, eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu creio, eu preciso ir à missa, eu sei que domingo sem missa, semana sem graça, mas enfim, fé adormecida debaixo do cobertor. Dorme a fé e o dono da fé. Vai todo mundo para debaixo do cobertor. A nossa fé deve ser uma fé ardorosa. Uma fé que nos move. Uma fé que nos faz crer no impossível, pois para Deus tudo é possível. Ora, se eu creio nele, por que não crer no impossível? Quantas coisas impossíveis nós vemos serem realizadas diante dos nossos olhos. Estamos aqui numa igreja. Os que nos acompanham e que não tiveram a oportunidade de visitar esta igreja, venham, ainda que moram em lugares distantes, venham conhecer fruto da fé. Quem viveu nesse lugar há alguns anos atrás, bem sabe que tudo parecia impossível. E, no entanto, nós temos esta realidade. Fruto da fé. Daquele que crê que pode realizar o que parece ser impossível. São Cura de Ars, em determinado momento, foi visitado por um jovem que estava com a sua fé abalada. E ele perguntou: Senhor cura, o senhor crê realmente em tudo que está escrito na Sagrada Escritura? Claro que sim, respondeu São Cura de Ars.
Mas o senhor crê realmente que existe uma vida eterna, uma vida depois dessa vida que nós estamos vivendo aqui? Ora, eu creio mais do que amanhã será segunda-feira. A pergunta fora feita num domingo. Eu creio mais do que o sol que vai se pôr e amanhã nascerá novamente. Aliás, chegará um dia, dizia São Cura d'Ars, em que depois do domingo não haverá uma segunda-feira. Chegará um dia em que o sol vai se pôr e não nascerá mais. No entanto, ainda nesse dia, as palavras da Escritura, eu continuarei nelas crendo, porque são palavras eternas. Ora, o que faz um homem responder isto? A virtude da fé. E eu devo hoje me perguntar, como está a minha fé? É uma fé ardorosa? Adormecida? Deus me livre e guarde. Morta? Devo hoje fazer o que São Paulo aconselha a Timóteo? Na segunda leitura da Santa Missa, reaviva a chama do dom de Deus. Nós vemos por vezes uma fogueira que está apagando. Aquela brasazinha. Começa a soprar. Não pode deixar apagar. Temos que fazer com que o fogo pegue novamente. Se nós percebemos hoje que a nossa fé está, enfim, não tão acesa quanto deveria estar, nós vivemos dias difíceis. Vivemos dias difíceis. O que faz com que nós vivamos esses dias difíceis? Porque a humanidade hoje, no seu todo, não tem mais fé. E daí vem o caos que nós vemos nesse país. Daí vem as guerras. Esta guerra que nós pensávamos, um país vai invadir o outro, eliminar rapidinho, etc. E vai se estendendo por meses e por meses, e ameaças, e ameaças, e ameaças. E aonde vai parar tudo isso? Fruto da falta de fé. Viver somente para esta vida, para o poder, para o ter. Quem tem fé, quem crê na vida eterna, quem crê em Deus, não age desta forma. Não está preocupado com o ter, mas sim com o ser. O ser aquilo que Deus de nós deseja. Há 100 anos atrás, nos Estados Unidos, converteu-se ao catolicismo do protestantismo uma jovem, de nome Graça, Minford, se eu não me engano, era o sobrenome dela. E ela, convertida, em determinado momento, decide entrar para a vida religiosa. Torna-se dominicana. O pai, muito rico, não ficou nem um pouco contente. Nem com a conversão e nem com a decisão de entrar para a vida religiosa. E tentou de todas as formas fazer com que a filha voltasse atrás. Passa-se o tempo, ela convicta, fé ardorosa, manteve-se firme. O pai adoece, manda chamá-la. E ela, claro, vai para rezar junto ao pai, ajudá-lo. Percebia-se que era uma doença que provavelmente o levaria para diante de Deus. Normalmente nós falamos para a morte, não é isso? Mas o que significa a morte é comparecer diante daquele que nós acreditamos ou não que existe. O fato é que, tendo fé ou não, todos lá um dia compareceremos. Ela visita o pai. E o pai diz, minha filha, eu quero, nesses últimos momentos de vida, lhe fazer uma oferta. Abandone essa vida que você abraçou. Não é para você. Olha essa casa. Olha o que eu tenho para lhe dar. Eu lhe ofereço agora, minha filha, 12 milhões de dólares. Serão seus, para você começar a sua vida. Esqueça essas bobagens. Esqueça essa história de ficar servindo a um Deus que você não vê. Não era uma soma pequena, tanto mais que nós estamos aqui há 100 anos atrás.
Façam as contas aqui, quanto daria isso aqui no Brasil e quantas coisas poderiam se fazer com esses centavos que ele estava oferecendo. Ela não titubeou, disse: meu pai, agradeço de coração a vossa oferta, mas o meu Pai do céu me fez uma oferta mais alta. Isso é ter fé. O que valem 12 milhões diante da eternidade? O que vale tudo que este mundo possa nos oferecer para deixarmos de lado este prêmio que Deus reserva para nós? E Ele afirma: eu serei a vossa recompensa demasiadamente grande. Ora, viver em busca desta recompensa, para vivermos em busca dela, é necessário alimentarmos continuamente a virtude da fé. O justo vive pela fé, como nos afirma Abacuque. Aliás, Deus afirma através do profeta Abacuque na primeira leitura da missa de hoje. Abacuque viveu 6 séculos antes de nosso Senhor Jesus Cristo, no reinado de Joaquim, um rei de Judá péssimo, orgulhoso, mentiroso, falso, perseguia ao próprio povo. Muito diferente do mundo de hoje, mas enfim, estamos aí há 2.600 anos atrás e o mundo vai se renovando e trazendo muitas coisas do passado. Mas Abacuque reza a Deus. Nós temos alguns trechos, hoje a leitura tem vários, são versículos saltados. Reza a Deus pedindo a Deus que desse um basta em tudo aquilo. E Deus diz: não se preocupe, em breve enviarei os caldeus para invadirem a Judeia. E Abacuque diz: mas Senhor, a emenda vai ficar pior que o soneto. É um povo pagão, vai trazer morte, vai nos perseguir. E Deus vai afirmar: quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Em todos os momentos da história, quem não é justo, por mais que tente tampar o sol com a peneira, engana-se a si mesmo. E será aquele que realmente vai morrer. Morrer no sentido aqui espiritual e da morte eterna. O justo, no entanto, vive fortalecido nesta terra e, sobretudo, vive vivo na vida eterna. Ou seja, receberá a recompensa como fruto da sua fé. Deus não nos pede muito, nos pede a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Pequenina, é o suficiente. Peçamos que essa fé nos seja dada. Se a tivéssemos, diz Jesus, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui, lança-te no mar. Os apóstolos realizaram esse milagre? Não. Realizaram milagres maiores. Moveram muito mais do que uma amoreira. Moveram a própria vontade. Daqueles que ali estavam, um seria o traidor. Não viveu aquilo que Jesus quis. Os demais, com exceção de São João Evangelista, todos seriam martirizados. Moveram a sua vontade a testemunhar com a própria vida: eu creio, eu vi Jesus ressuscitado e ensino a sua doutrina. Viveram com ardor a sua fé, como hoje também nós devemos vivê-la. E se por bondade de Deus grandes coisas realizarmos como fruto da nossa fé, no final poderemos dizer: Senhor, sou um servo inútil. Não fiz a não ser aquilo que deveria ter feito. Quem pode dizer dessa forma? Dizer isso somente aquele que vive da fé, pois sabe que
O homem, a mulher, somos meros instrumentos. O que Deus quer que nós deixemos a Ele agir através de cada um de nós. Que nossa fé seja aumentada, que Deus possa agir e nós não coloquemos obstáculos à sua ação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.